Soberano e gracioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos em vossa presença, louvamos o seu santo nome e a tua presença em nós por meio do seu Santo Espírito. E estamos juntos como igreja, porque o que nos une, Senhor, é a fé no Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que nos une não é uma geografia específica, mas o Evangelho que invadiu o nosso ser, transformando-nos para uma nova vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelas benesses, pelas dádivas com as quais o Senhor tem nos acolhido, com as quais o Senhor tem nos abençoado. Te louvamos, Senhor, pela nossa salvação. Te louvamos, Senhor, pela redenção consumada na cruz, através do sacrifício redentivo do Teu Filho Jesus Cristo. De modo, Senhor, que hoje somos novas criaturas, porque o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça tem nos alcançado, nos renovado, nos restaurado e nos concedido uma eterna redenção. Abençoa, meu Senhor Jesus, abençoa, Deus Todo-Poderoso, a cada irmão, a cada irmã que agora está no seu lar, que está, Senhor, assistindo esta live. Ó Deus, que Tu possa alcançá-los agora, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, renova, Pai querido, a nossa fé, fortalece-nos, ó Pai, pois nós somos necessitados de Ti, nós somos carentes de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Nós somos necessitados do Teu amor, nós somos necessitados da Tua presença, nós somos necessitados do Teu toque. Senhor, alcança-nos neste instante, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela graça superabundante, Senhor, que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos que agora, ó Pai querido, nós nos deleitemos em Tua presença, pois sabemos, ó Pai, que nesse instante, esse recurso tecnológico nos faz estarmos em congregação para celebrarmos o Teu precioso nome e aprendermos da Tua graciosa e poderosa palavra. Ó Deus, nós Te louvamos e já Te agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que bênção de nós estarmos orando nesse instante. Antes de nós lermos um texto bíblico, antes de nós lermos uma palavra, antes de meditarmos e nos deleitarmos na presença do Senhor e nos nutrirmos da Sua preciosa palavra, eu convido você a nós louvarmos ao Senhor juntos, louvarmos a Deus na beleza da Sua santidade, exaltarmos o Seu santo e precioso nome, pois Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Vamos louvar que estamos firmes nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. As Suas promessas são inabaláveis. As Suas promessas são inconfundíveis. As Suas promessas são preciosas. As Suas promessas são eternas. As Suas promessas são dignas de serem acolhidas e esperadas, pois é nelas que a nossa esperança está firmada.
Portanto, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com o nosso cântico. Eu convido você, olha só o nosso cântico, Cânticos Litúrgicos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, o cântico 42, o cântico 42. Ah, irmãos, eu estou enganado, viu? Não é o 42. Não é o 42. Eu estou confundindo, na verdade, um cântico que eu gosto muito, que eu gosto bastante, com um outro cântico aqui, um outro louvor do nosso cântico. Portanto, nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor Jesus com o cântico 109. 109. Nós vamos louvar a bondade de Deus revelada em nosso Senhor Jesus. É o cântico 109, o nosso cântico, tá certo? Vamos louvar o Senhor. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mais nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glórias te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. O Senhor Jesus é bom. A sua bondade dura para sempre. E são as causas de não sermos consumidos, de não sermos tragados pelos nossos próprios pecados, de sermos consumidos pelo nosso próprio ego. São as misericórdias do Senhor e a bondade preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos acolhido, nos sustentado, nos transformado e nos concedido a salvação eterna. Eu convido você, nesse instante, a tomar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo um texto do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. Isaías é considerado o príncipe dos profetas. A sua mensagem e o seu livro é considerado como o Evangelho do Antigo Testamento, pois ele, como nenhum outro profeta, fala-nos e revela-nos tanto acerca da pessoa e da obra do Messias, do Cristo, do Verbo de Deus, que haveria de se encarnar, como de fato aconteceu conforme o relato do Novo Testamento, fazendo-se homem à nossa semelhança, para levar sobre si
os nossos pecados, a nossa ignomínia e nos conduzir à presença de Deus, nos renovando e perdoando os nossos pecados, nos justificando e nos outorgando da justiça que Ele conquistou para nós com a sua vida de obediência e submissão à lei de Deus até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe concedeu um nome que está acima de todo nome, nome que toda língua haverá de confessar e todo joelho haverá de dobrar, porque Ele é o Senhor. Então, Isaías é um profeta do período áureo da profecia hebraica. E chamamos de período áureo porque Isaías tem como profetas que lhe são contemporâneos, ou seja, que são da mesma época, que viveram no mesmo período, no mesmo contexto do profeta Isaías, o profeta Miqueias, que também profetizou em Judá, no Reino do Sul, mas lhe é contemporâneo profetas que profetizaram especificamente no Reino do Norte, como o profeta Oséias e o profeta Amós. Estes 4 profetas, portanto, que são contemporâneos, eles constituem aquilo que nós chamamos de o período áureo da profecia em Israel. E eles pregaram, obviamente, que Isaías está inserido em um contexto de profunda crise espiritual, de uma profunda crise ética, moral, na sociedade judaica, na sociedade israelita do 8º século antes de Cristo. E Deus, por meio dos seus mensageiros, por meio dos seus profetas, anunciava-lhes a mensagem de vida, chamando-os a uma conversão, ao arrependimento, a se voltarem para Deus, que lhes seria gracioso e lhes acolheria. No entanto, esta sociedade persistiu em se alienar de Deus e de sua palavra. Persistiu em virar as costas para Deus e emergiu em apostasia, transgressão e desobediência. Entre os pecados que são censurados pelos profetas, entre eles Isaías, estava as injustiças sociais, a hipocrisia religiosa, a tal ponto que o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz-lhes, cheio do Espírito Santo: este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. No início da sua mensagem, no início do seu ministério, ele fala à nação, compelido pelo Espírito Santo de Deus, com muita ousadia do Espírito Santo, revelando-lhes o anseio de Deus para que o povo se voltasse e ouvisse, dessem ouvidos à sua palavra. E em muitos momentos, a mensagem do profeta Isaías tem censuras profundas, rígidas, quanto ao comportamento, quanto à postura do povo hebreu, de seu contexto
de sua época. O profeta Isaías era uma voz incômoda naquela sociedade. E todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho da verdade, todas as vezes que proclamamos o Evangelho da graça, todas as vezes em que os nossos lábios são instrumentos do Senhor Jesus para anunciar e denunciar o pecado da sociedade humana e chamá-los ao arrependimento, nós sempre estaremos à mercê da rejeição, porque a verdade do Evangelho, ela incomoda. E o profeta Isaías, tal qual outros profetas, incomodava aquela sociedade com a palavra do Evangelho, com a palavra de Deus. Lembremos-nos de um outro profeta que também incomodou os seus contemporâneos. O profeta Elias, que é chamado pelo próprio rei de Israel, o rei Acabe, de o perturbador de Israel. De fato, amados irmãos, nós precisamos sermos perturbadores com a palavra do Evangelho em nossos lábios, com a palavra da verdade, sem negociarmos a verdade, sem misturarmos, sem adicionarmos ou negligenciarmos a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Nós precisamos ser uma voz incômoda. O Evangelho não está para satisfazer os anseios do coração corrupto do homem. O Evangelho é a mensagem da cura para a infecção generalizada que permeia o gênero humano. A infecção do pecado, a infecção moral, que não iniciou na China, iniciou com a transgressão do primeiro homem. A transgressão de Adão e Eva. Portanto, nós nos identificamos, devemos nos identificar com os profetas, e por que não nos identificarmos com o profeta Isaías? A fim de que, com a ajuda de Deus, como ele, nós sejamos uma voz que incomoda. O texto que eu quero ler, juntamente convosco, é no capítulo 26, obviamente do livro do profeta Isaías. Eu quero ler apenas alguns versículos. Nós vamos ler aqui do verso 16 até o verso 21. Então, capítulo 26, do versículo 16 até o verso 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, do verso 16 até o verso 21. Diz assim a Escritura Sagrada: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos também o meu cadáver viverão, e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto,
e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Meus queridos irmãos e irmãs, permitam-me procurar uma posição mais cômoda aqui para mim. Enquanto eu peço a você que fique com sua Bíblia nas mãos, esse é o momento de nós refletirmos na palavra de Deus e de nos alimentarmos da palavra de Deus, de nos nutrirmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é vida, ela nutre a nossa alma. Nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. Tome o seu assento com a sua família e tome a sua Bíblia e vamos aprender do Senhor. É importante, irmãos, que nós entendamos que a mensagem do profeta Isaías está direcionada a uma sociedade que está sob a ira de Deus. O profeta Isaías, no início da sua mensagem, censura Israel, censura os seus contemporâneos pela iniquidade generalizada de toda a sociedade. Ele censura os seus contemporâneos pela ignorância espiritual. No capítulo 1, a partir do versículo de número 3, o profeta usa uma metáfora para descrever a ignorância espiritual que permeava a mente e os corações daquela sociedade, daquele povo mergulhado na iniquidade, mergulhado no pecado. No capítulo 1, a partir do versículo 3, o profeta fala-nos como se dirigisse a um tribunal, como se estivesse em pleitio com a nação de Israel, como se estivesse num pleito de julgamento com a nação de Israel, que havia virado as costas para o seu Criador, que havia virado as costas para aquele que os havia libertado, que os havia guiado, que os havia concedido uma terra que manava leite e mel, que havia estendido a sua destra graciosa sobre eles, mas no decorrer das gerações eles haviam abandonado ao Senhor. Eles estavam indiferentes à palavra de Deus. E o profeta censura este povo pela ignorância espiritual deles, usando uma metáfora um tanto quanto curiosa. No versículo de número 2, capítulo 1, o profeta Isaías, cheio de ousadia e da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O profeta convoca a criação, os céus e a terra, como testemunha contra o povo. A criação como um todo testificava da maldade, da iniquidade, da perversidade daquela geração que havia abandonado ao Senhor, que havia virado as costas para Deus. E o profeta, cheio do furor de Deus,
cheio da ousadia do Espírito Santo, censura-os. No verso de número 4, verso 3, melhor dizendo, o profeta usa uma metáfora curiosa. Quando ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não compreende. O profeta censura, amados irmãos, a iniquidade do povo. Censura a ignorância espiritual. Pois eles que confessavam a Deus com os lábios estavam distantes do Senhor e não conheciam a Deus, porque o conhecimento de Deus implica em conversão, implica em intimidade com Deus, implica em obediência aos seus preceitos, implica em amar a Deus, implica em amar ao próximo, implica em estar com o coração dilatado para receber o Evangelho e para viver o Evangelho. Mas esta geração, os contemporâneos do profeta Isaías, haviam se alienado de Deus, vivendo uma religiosidade cerimonialista, formalista, se distanciaram dos preceitos da verdade do Evangelho, dos preceitos da verdade de Deus, da palavra de Deus, e se embruteceram de mente e de coração. Porque, amados irmãos, quando nós humanos, entes conscientes, nos alienamos de Deus, nos distanciamos da verdade de Deus, nós mergulhamos num processo de embrutecimento do ser. Nós mergulhamos no processo de animalização da alma. Porque é quando o homem se aproxima de Deus que mais nós encontramos e experimentamos o que é de fato humanidade. Porque a nossa humanidade só tem significado quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós ansiamos pela sua vida em nós, quando nós ansiamos pelo seu Espírito imergindo em nosso ser, transformando a nossa alma, mortificando o nosso ego e nos conduzindo à nova vida mediante o poder do Evangelho. O que nós entendemos, amados irmãos, a partir da mensagem, da profecia de Isaías, é a persistência graciosa de Deus em chamar o seu povo à conversão, de chamar o homem ao arrependimento, de chamar o seu povo de volta para si, de nos exortar a não nos embrutecermos de alma, a não nos alienarmos de Deus, a não nos alienarmos uns dos outros, a não deixar que os nossos corações se petrifiquem com a falta do Evangelho, com a ausência do Evangelho, com a ausência da vida de Deus em nós. E só a vida de Deus em nós quando nós morremos para nós mesmos e vivemos tão somente para Ele. Quando nós mortificamos o nosso ego e nos entregamos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, nos rendemos a Deus. Nos prostramos ante a sua presença e nos submetemos
a sua palavra, para sermos guiados não por nós mesmos, para sermos guiados pelo Senhor, para sermos dirigidos pelo Senhor. Um dos pecados que o profeta Isaías mais censura em sua mensagem é a autoconfiança. Esta geração desprezara o Senhor, deixara de confiar no Senhor, passara a confiar em si mesmo. Amados irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nossos próprios esforços. Nós não podemos confiar em nossas próprias forças. Nós somos limitados. Nós somos finitos. Nós somos pó e cinza. E basta, amados irmãos, um vírus para deixar o planeta, a sociedade humana, em um estado de perplexidade. E ainda assim, muitos de nós não nos despertamos para o fato de que o problema essencial da humanidade não é o Covid-19, não é a crise econômica que se inicia e que se intensificará no decorrer dos dias, das semanas, se persistir esta pandemia. O problema da humanidade, irmãos, está em nós. A maior infecção é o pecado que habita a nossa natureza. É a nossa adamicidade. É o fato de nós descendermos de Adão e trazermos em nosso gene o pecado de Adão, a transgressão adâmica. Pois eu e você somos tão pecadores quanto Adão e pecamos à semelhança de Adão. E o pecado tem os seus aspectos, as suas variantes. O pecado, no âmbito genérico da revelação bíblica, refere-se à nossa condição alienada de Deus e à nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus pelos nossos próprios esforços. É a nossa inaptidão moral, é a nossa falta de justiça própria. É a nossa necessidade de alguém para intervir em nosso favor. E muitas das vezes, irmãos, no processo da história humana, o pecado é a mazela da nossa existência. O pecado é a mazela da existência debaixo do sol. Porque é o pecado que nos distanciou de Deus. É o pecado que nos alienou uns dos outros. Foi o pecado que nos alienou de nós mesmos, da percepção de quem nós somos. E é por meio da graça de Deus que nós compreendemos quem nós somos e que compreendemos e discernimos o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós precisamos de Deus desesperadamente. Precisamos de Deus desesperadamente. De modo, irmãos, que desde Adão nós existimos em uma existência onde a ira de Deus é derramada sobre o mundo e sobre entes conscientes, ou seja, homens e mulheres que voluntariamente decidiram viver a parte de Deus e decidiram viver para si mesmos. Nós
vivemos uma existência que está sob julgamento. E é isso que nós devemos entender. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus, a sentença de Deus para o pecado do homem fora a morte. A morte e todas as mazelas associadas à transgressão de Adão, ao pecado de Adão. Deus chega a dizer-lhes que a terra passaria a produzir espinhos e abrolhos. Não devemos, amados irmãos, nos espantar quando somos assolados por essas circunstâncias. Nós estamos sob julgamento, estamos sob a ira de Deus. Mas graças a Deus, amados irmãos, que o que as Escrituras nos revelam é que não é apenas a ira de Deus que se manifesta em nossa existência, mas também a graça de Deus. E antes mesmo que eu exponha com mais detalhes esses elementos, a ira de Deus e a graça de Deus, é importante nós definirmos esses termos. A ira de Deus é uma verdade revelada em toda a Escritura. A ira de Deus é santa, é justa. A ira de Deus é a aversão santa de Deus ao pecado, ao mal, à injustiça, à impiedade, à iniquidade, à corrupção. É o asco santo de Deus, a pecaminosidade, a iniquidade. Porque Ele é um Deus santo. A graça de Deus, por sua vez, é um favor imerecido de Deus. Isso significa dizer, amados irmãos, que mesmo em meio ao julgamento, à ira de Deus, de um mundo corrompido pelo pecado, e de entes conscientes que são infectados pelo pecado, nós somos acolhidos pela graça de Deus. E a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com o homem pecador. Eu não mereço a salvação, e ainda assim Deus me resgatou. Eu não mereço as bênçãos de Deus, por mais que eu as busque, por mais que eu me esforce, eu não mereço, mas ainda assim Ele me abençoa, mas ainda assim Ele me acolhe, mas ainda assim Ele me cerca com a sua misericórdia, mas ainda assim Ele me abraça em Cristo Jesus, e o seu evangelho gracioso me justifica, me livra da culpa e da condenação do pecado, me fez nova criatura, me concedeu nova vida, mediante o evangelho e a bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vemos no decorrer de toda a história da redenção, e quando eu me refiro à história da redenção, eu me refiro a todas aquelas intervenções graciosas de Deus para trazer o homem de volta para si. E isso a gente vê desde o Éden, desde a transgressão no Éden. Quando Deus proveu para o primeiro casal, Adão e Eva, vestes de peles de animal, o que implica no sacrifício, e apontava profeticamente para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos redimir da nossa condição pecaminosa, para nos conceder uma nova vida. Foram as vestes de Cristo que nos cobriram
de nossa nudez moral, de nossa nudez espiritual. Foi a justiça do Evangelho, foi a graça provedora e maravilhosa de Deus revelada em Cristo que nos arrancou dos nossos próprios pecados e nos concedeu uma nova vida. A graça e a ira de Deus, ou a ira e a graça de Deus, são elementos ou aspectos que nós vamos ver revelados em toda a história da redenção. Eu quero lembrá-lo, nesta oportunidade, da geração diluviana. No capítulo 6 do livro de Gênesis, o livro dos inícios. De como o autor revela como Deus lamentava a iniquidade, a corrupção que havia cometido a sociedade humana. Como eles haviam se alienado do seu Criador, do seu Salvador, do seu Senhor. Como eles haviam virado as costas para Deus e imergido no pecado. Então Deus derrama da sua ira santa, derramando juízo diluviano sobre aquela geração. No entanto, Noé achou graça diante do Senhor. E Deus proveu salvação. Deus se revelou a Noé. Deus o compeliu e o instruiu a construir uma arca que seria um instrumento de salvação para Noé e sua família. Amados irmãos, também quero lembrá-los da geração de Sodoma e do justo Ló que lá habitava, sobrinho de Abraão, e que pela graça de Deus também foi protegido, acolhido e livrado do juízo que fora derramado sobre aquela sociedade. Uma sociedade sodomita, alienada de Deus, corrupta e imergida em seus próprios pecados. O que eu quero trazer à sua mente e à sua compreensão é que, amados, o que nós percebemos na revelação das Escrituras, no decorrer da história da redenção, são os elementos graça e ira e graça. Deus tem derramado a sua ira sobre uma sociedade que tem virado as costas para Deus, que tem se alienado de Deus, que tem vivido a parte dos preceitos divinos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz: do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade de Deus em mentira. De modo, amados irmãos, que nós também lemos no Evangelho, conforme São João, no capítulo 3, verso 36, a palavra de Deus reverberando altissonantemente aos nossos ouvidos e nossos corações, dizendo-nos: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. De modo, amados irmãos, que nós não devemos esperar numa existência corrompida como a que nós estamos inseridos, só as benesses de Deus. O homem está fadado, no curso da sua existência, debaixo do sol, experimentar espinhos e abrolhos. O homem está fadado a experimentar
as reverberações das suas próprias escolhas alienadas do Evangelho. Louvado seja Deus, é que Deus proveu salvação para nós. Deus proveu a gloriosa salvação para nós. Salvação esta que nós encontramos em Cristo Jesus. Esse texto do profeta Isaías remete a esta verdade, onde nós vemos a ira de Deus sendo derramada, a ira santa de Deus sendo derramada sobre a sociedade humana, sobre o homem que persiste em se alienar de Deus, que persiste em desobedecer os preceitos da verdade de Deus, que persiste em viver a parte da verdadeira vida que nós só encontramos em Deus. E a sua autoconfiança, a arrogância humana em achar que se basta, em achar-se autossuficiente. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, a igreja é um povo que fora redimido. Nossa confiança não deve estar depositada em nós mesmos, em nossos próprios esforços, na nossa capacidade cognitiva, no nosso engenho ou engenhosidade intelectual. Nós devemos estar confiando somente em Deus. De Deus vem a nossa salvação. Esta é a mensagem do profeta Isaías. O seu nome já reverbera altissonantemente como uma mensagem de despertamento para aquela sociedade, porque o seu nome significa o Senhor é a salvação, e só encontramos salvação em Deus, revelada em Cristo, o Verbo encarnado, o Deus homem, nosso irmão mais velho, que se identificou conosco, que morreu a nossa morte para nos dar da sua vida. A nossa confiança deve estar em Deus. Mas veja bem, eu quero chamar a sua atenção para o texto em si que nós lemos. E mais especificamente ao texto, ao verso 20 e ao verso 21, que expressam toda essa verdade que nós temos até agora afirmado com base nas Escrituras Sagradas. Volto a ressaltar e a lembrá-la que o profeta Isaías profetiza a uma nação ímpia, a um povo que deixara de confiar no Senhor e estava confiando em seu próprio braço, que deixara de confiar no Senhor e estava confiando nos estrangeiros, que deixara de confiar no Senhor e confiava em si mesmo, em si mesmos, nos seus próprios esforços, nas suas próprias aptidões. O profeta Jeremias, na sua mensagem, na sua profecia, e se eu não estou enganado, no capítulo 17, ele afirma-nos: maldito o homem que confia no outro homem e que faz do braço a sua confiança. E eu penso, amados irmãos, que nós precisamos refletir acerca desta palavra e não acharmos que ela se
ela se refere a outras pessoas, ela diz respeito a outras pessoas. Nós não podemos nos estribuchar em nossa autoconfiança. Mesmo que esta autoconfiança esteja encapada, empacotada de elementos religiosos, nós devemos confiar somente em Deus. Devemos confiar somente em Jesus. Devemos confiar somente na graça a nós dispensada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha o texto, juntamente comigo, o verso 20, o profeta Isaías diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ora, eu disse há pouco que a mensagem do profeta Isaías e de vários outros profetas, e até mesmo na história da redenção, vem trazendo consigo dois elementos: a ira divina, a ira santa de Deus sobre a iniquidade e a perversidade humana, e a graça de Deus que tem se manifestado salvadoramente em toda a história, mostrando as intervenções graciosas de Deus para chamar o homem de volta para si e glória, para o louvor de Deus. E esse texto não é diferente. Deus está lembrando ao povo, por meio do profeta, de que a ira haveria de ser derramada, de que ele haveria de derramar sobre aquela sociedade o juízo, a disciplina, que haveria de se consumar alguns séculos depois com o cativeiro babilônico para o reino do sul, os judeus, e o cativeiro assírio para os samaritanos, ou seja, para Israel, o reino do norte. Mas, amados irmãos, mesmo em meio à palavra de julgamento e da revelação da ira de Deus, o profeta aqui nos revela algumas verdades. Primeiro, é que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade humana. E eu já citei aqui textos bíblicos, inclusive Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, quando afirma que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Como a ira de Deus se manifestou sobre os egípcios, enviando pragas, as 10 pragas. Agora, amados irmãos, o que nós devemos trazer à nossa mente é, quer seja na ira ou quer seja na graça, Deus é sempre glorificado. Porque quando Deus estava derramando as pragas no Egito, sobre aquela sociedade autoconfiante, arrogante, onde o faraó considerava-se um Deus entre os homens, e que não havia ser maior do que ele, e Deus manifestou o seu poder, o seu braço poderoso, dobrando os joelhos e destruindo a arrogância daquela nação e do próprio faraó, mostrando que ele é Deus, ou seja, ele é o único e verdadeiro Deus.
Deus é Deus. Deus é Deus. E ali interviu com julgamento. E ao passo que a ira de Deus estava se manifestando para aquela sociedade iníqua, Deus preservou o seu povo no Egito. Deus instruiu ao profeta Moisés que instruísse o povo a sacrificarem um cordeiro, tomarem o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das suas portas e esperarem a ira ou o juízo de Deus ser derramado. E eles foram poupados do juízo divino derramado sobre o Egito. O anjo da morte, diz as Escrituras Sagradas, que passou sobre o Egito, e cada primogênito no Egito, desde os homens até os animais, foram mortos. Em todo o Egito houve morte, inclusive no arraial do povo de Deus, inclusive entre os hebreus. Mas não foi a morte dos primogênitos hebreus, foi a morte do unigênito de Deus. Foi a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora ele que morreu no lugar dos primogênitos hebreus. Foi ele que morreu, pois a Páscoa era uma ação profética que apontava para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que morreu a nossa morte. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele, é em Jesus que nós estamos salvos. E não é salvos do Covid-19. Não é salvos de uma virose, de uma pandemia, de um desastre da natureza. Não é esta a salvação que a palavra de Deus remete-se, lembra-nos, revela-nos. Nós precisamos tomar precauções, sim, para nos protegermos desse vírus que assola a humanidade. Se Deus quiser livrar o seu povo disso, Ele tem poder para livrá-lo. Mas Deus nos livrou, irmãos, foi da infecção da morte eterna. A infecção do pecado que nos conduz à morte eterna, que nos conduz à alienação eterna de Deus, que nos conduz à condenação eterna. Ele morreu, o Cordeiro foi imolado em nosso favor para nos conceder vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não diz respeito apenas a essa vidinha debaixo do sol, a essa existência fadada à finitude, à limitude, às limitações. Não. Esta salvação que o Cordeiro de Deus nos concedeu, meus amados irmãos e irmãs, é uma salvação eterna, que implica na transformação do nosso ser, onde essa adamicidade, que é própria da nossa natureza, da nossa condição, agora, que será restaurada, que será renovada e será transformada plenamente conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois nós seremos semelhantes a Ele, como diz o apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus.
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Nós seremos transformados. Nós seremos transformados pela graça de Deus. Por isso, irmãos, esse texto, eu recebi ele, inclusive, até compartilhado pela nossa irmã, a diaconisa Eliane, nos faz refletir sobre as circunstâncias em que nós estamos inseridos, mediante essa pandemia em que nós nos encontramos. Mas nós devemos entender que quando o profeta Isaías escreveu esse texto, ele não estava pensando ou enxergando, ou vendo, contemplando profeticamente o coronavírus e toda essa situação que nós estamos vivenciando. Se aplica no sentido de que em qualquer momento da história e em qualquer geração, a existência humana, o mundo em que nós estamos inseridos, estamos à mercê ou experimentamos a santa ira de Deus sobre um mundo iníquo e corrupto, mas também a graça de Deus. É nesse sentido que nós devemos entender esse texto. O juízo de Deus continua se evidenciando. E se nós formos nos lembrar do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 24, o próprio pecado, a própria vida humana mergulhada no pecado, é a manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus sobre a sociedade humana alienada da sua verdade, da sua palavra. Ao mesmo tempo que a graça dele é estendida, de que a misericórdia dele é revelada. E Cristo é a encarnação da graça. Cristo revela-nos e chama-nos à experiência e a vivermos e gozarmos, desfrutarmos desta graça de Deus, que nos livra da ira vindoura, que nos livra do juízo de Deus. A graça imerecida, a graça que nos salva, a graça que nos redime. Como diz o apóstolo São Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Nós somos redimidos pela graça. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Nós somos livrados, libertados, poupados da ira vindoura, do juízo vindouro, pela graça imensurável de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E veja bem, irmãos, uma outra lição importante que nós vemos nesse texto
é que a ira de Deus, ela é momentânea. O texto diz, no verso 20, vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira é momentânea. Lembremos-nos do profeta Abacuque, que em meio à invasão dos caldeus em Jerusalém, ora no capítulo 3, versículo 2, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. Meus amados irmãos, é óbvio que nós também podemos e devemos entender esta pandemia, essa crise que estamos inseridos, como um aspecto do juízo divino sobre a humanidade autoconfiante, arrogante, que tem desprezado o Senhor, que tem desprezado a sua palavra, que tem desprezado o seu evangelho. Mas nós também devemos estar cônscios de que Ele é um Deus misericordioso. A sua ira será momentânea. Mesmo Deus que fere, é o Deus que sara. Confiemos no Senhor e anelemos dia por dia em oração, para que Ele graciosamente nos ajude a superar este momento tão difícil em que nós estamos inseridos. No mesmo tempo, na mesma medida em que nós devemos nos lembrar que esta é uma oportunidade de nos apegarmos mais ao Senhor, de nos voltarmos para Deus, de vivermos para Deus, porque a nossa vida, a vida verdadeira, está somente em Jesus. Está somente em Deus. Então veja bem, a primeira lição que esse texto nos ensina é que a ira de Deus se tem manifestado. Segundo, que a ira de Deus é momentânea. Ela é momentânea. Terceiro, que a graça se manifesta em meio à ira. Ele nos livra da ira. O texto aqui no verso de número 20 diz: esconde-te por um momento, fecha o teu quarto, entra no teu aposento. A graça de Deus se manifesta em meio à ira. O Evangelho, irmãos, é tão somente a graça de Deus se manifestando em meio à ira. Porque desde Adão, desde o pecado de Adão, este mundo está sob julgamento, está sob a ira de Deus. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Mas o Evangelho é a graça de Deus se manifestando em meio à ira. E é isso que esse texto está dizendo. Embora a ira que seja manifesta sobre uma sociedade ímpia, e que esse texto também nos revele que a ira de Deus é momentânea, nós também devemos lembrar que a graça de Deus se manifesta em meio à ira. Deus tem favor gracioso para o homem pecador.
Deus tem uma dádiva gloriosa para mim e para você, meu irmão. E essa dádiva gloriosa é o Evangelho. Essa dádiva gloriosa é Cristo. Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós para nos dar vida e vida em abundância. Mas veja bem, a graça de Deus também se manifesta nessa porção da Escritura, quando o profeta ele ressalta, desculpe, irmãos, tem alguém tentando me ligar aqui, talvez, com certeza não sabe que eu estou aqui falando, trazendo essa reflexão para nós da palavra de Deus. Mas o profeta lembra também que a graça de Deus redundará para o seu povo na ressurreição. A morte, irmãos, não é o fim da nossa história. Porque pelo Evangelho, pela graça de Deus e em Cristo Jesus, nós seremos ressuscitados para a bem-aventurança eterna. Nós seremos ressuscitados para o gozo eterno em Cristo Jesus. Olha o que diz o autor. Você pode ler na sua Bíblia, no verso 19. Essa verdade que vos afirma. A nossa esperança, irmãos, é Cristo. E a esperança da igreja no porvir é a ressurreição, onde nós estaremos com os nossos corpos glorificados, transformados gloriosamente, e toda a criação redimida, restaurada. E não vai haver mais infecções, não vai haver mais epidemias, não vai haver mais pandemias. A morte não será mais uma alternativa, a enfermidade não será mais uma alternativa, as angústias não serão mais alternativas, as dores não serão mais alternativas, desesperança não será mais alternativa. Porque naquele dia, quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a única alternativa que nós teremos e desfrutaremos é a alegria indizível da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Amado Senhor, eu te louvo por estarmos nesse instante orando e na tua presença te agradecendo por esse instante, por esse momento em que estivemos ministrando, compartilhando da tua palavra e alcançando, Senhor, algumas vidas com a tua palavra e com a verdade do Evangelho. Que tu possa abençoar cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus que nos acolheu possa se intensificar. E nesse exato momento, a alegria do Espírito Santo te envolva. Em o nome de Jesus. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, minha irmã. Deus é conosco. Deus não nos abandonou. Deus não foi surpreendido pelo Covid-19.
Deus está no controle de todas as coisas. Não há um ente consciente, nenhuma circunstância em que Ele não esteja no domínio, no controle da situação. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele cujos oceanos são como uma gota d'água em suas mãos. Os príncipes e os reis da terra estão sob o seu domínio. Não há mesmo uma folha que caia de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Nem mesmo um cabelo que caia da nossa cabeça que não seja dentro do controle de Deus. Portanto, não se desanime. Jesus mesmo disse, em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a nossa vitória, meu querido e minha querida irmã, está em Jesus. A nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória não é circunstancial. Ela é perene. Ela é eterna. Porque a nossa vitória é Cristo. É por isso que São Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores. Capítulo 8, verso 37, se eu não estou enganado. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Com pandemia ou sem pandemia. No templo ou em casa. Saudáveis ou enfermos. Em todas as circunstâncias, somos mais do que vencedores. Porque não são as circunstâncias que definem a nossa vitória. Mas o que define a nossa vitória é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele é a nossa bênção. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa dádiva. Ele é o nosso galardão. Ele é o nosso bem supremo. Confie no Senhor. Seja paciente, perseverante. Com a ajuda de Deus, nós vamos vencer esta peleja contra este Covid-19, contra este vírus. E vamos cantar o hino da vitória no nome do Senhor Jesus. Eu quero já me despedir de todos vocês, abençoando a sua vida e agradecendo por todos vocês que estiveram participando dessa live. Eu quero dizer que terça-feira próxima, nós ainda estamos sob o decreto do governador, né, para o isolamento social e, portanto, não teremos o culto, a escola bíblica na terça-feira à noite, às 19h30. Mas terça-feira à noite, às 19h30, eu vou estar, mais uma vez, ao vivo, pelo meu Face, pela minha página no Facebook, né? Trazendo o ensino bíblico da nossa revista, a lição de número 1. Então você, membro da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Cidade Oeste, e até mesmo
Você amigo, você irmão em Cristo, que deseja aprender da palavra de Deus, você pode nos acompanhar. Portanto, terça-feira, às 19h30, nós vamos estar em uma live no Facebook, na minha página do Facebook, uma transmissão ao vivo, com a instrução bíblica, com o ensino da palavra de Deus, com o tema a relevância dos 10 mandamentos para hoje. A nossa revista, que é quadrimestral, nesse quadrimestre tem essa temática, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos e a sua relevância para hoje. Então, a primeira lição, a lição de número 1, tem como título os 3 aspectos distintos da lei, né? A minha esposa com os meus filhos chegaram aqui, por isso que vocês já devem estar ouvindo algum barulhinho aí, de criança, mesmo que a gente contenha, fica difícil. Eu vou até pedir a ela aqui, que está por detrás aqui, me dar aquela revista da escola bíblica que está aqui na estante. Bia, me passei, filha, essa revista, me mostrar aqui aos irmãos. Aí, dá tchau aí para os irmãos, Bia. Vem de camisola. A Bia hoje está aniversariando, viu, irmãos? A Bia hoje completou 9 aninhos. 9 aninhos. Manda uns emojis aí de bolinho aí para Ana Beatriz, viu? Feliz aniversário para Ana Beatriz, completou 9 anos. E ela hoje já foi acordada com uma das avós dela trazendo presente. Acordou toda faceira com presente. Então aqui, essa é a nossa revista, né? A nossa revista. A lei de Deus, os 10 mandamentos e sua relevância, né? A relevância dos 10 mandamentos para hoje. Então nós vamos estar terça-feira, às 19h30, né? Às 19h30. Olha, a Diele está mandando parabéns. Quem mais está mandando parabéns? Paulo Henrique está mandando parabéns. Bia. Diele de novo. Josivan. Um abraço aí, meu amigo. Rapaz, quando passar essa pandemia, nós vamos comer aí um peixe assado aí. No Pecém. Glória a Deus. Irmã Luzirene, que alegria tê-la conosco. Um beijão aí para o Roberto, a todos vocês. Todos vocês, quem mais está aqui? O Laerte, satisfação, meu irmão, que bênção. Que Deus te abençoe. Um grande beijo para você, que Deus, um abração para você. Estamos com saudade quando vier a Fortaleza, passando essa crise, essa pandemia, venha nos visitar. Muita saudade de você. Deixa eu ver quem mais. Aqui, a Gabriele. Opa, deixa eu ver aqui, Gabriele, que está deitada aqui, irmãos. A Gabriele. Irmã Ivaneide, você esteve presente no momento da palavra, irmã Ivaneide. Eu não vi, se não vi, se você estava, me perdoe. A irmã Ivaneide. A Gabi, tá aí, Gabi, Deus abençoe você. Diaconisa Ivaneide, meu amigo, irmão Erasmo. Irmãos, eu estou muito satisfeito, estava compartilhando com um amigo que estava muito temeroso com essa live, eu nunca tinha feito, né? Eu prefiro enfrentar uma turma em uma igreja lotada para expor a palavra do que por meio do Facebook, mas eu creio que na medida que nós formos durante o decorrer dessa semana com mais lives, nós vamos melhorar, se Deus quiser, tá certo? Porque no decorrer dessa semana, nós não vamos poder abrir o nosso templo, nós não vamos poder abrir o nosso templo. Irmão Robério, meu amigo, meu querido, te abraço em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. No decorrer desta semana nós vamos estar juntos,
na terça-feira com a escola bíblica a partir das 19h30. Portanto, você não está podendo vir à igreja, mas você vai até ao seu smartphone, pega o seu smartphone, certo? Vai ao Facebook, participa da live e vamos aprender juntos. Nós queremos interagir, queremos que vocês enviem perguntas no decorrer da live na terça-feira. E na quinta-feira, que é o nosso culto de doutrina, né? Na quinta-feira, nosso culto de doutrina, nós vamos estar também ao vivo no Facebook, né? Mais uma vez, numa live. Nessa oportunidade eu quero estar, não em casa, eu quero estar no templo, no nosso templo, ali em Cidade Oeste, né? Na MEPB Cidade Oeste, número 176, no bairro do Quintino Cunha. Nós vamos estar lá transmitindo ao vivo o nosso culto de ensino, o culto de doutrina. E para você, meu irmão, que é membro da nossa comunidade, eu quero lembrar você que a nossa comunidade, mesmo com as portas fechadas, precisa de recursos para se manter. Nós precisamos pagar água, nós precisamos pagar energia, nós precisamos de recursos para manter toda a estrutura. E eu peço a você que não esqueça, né, de separar a sua oferta, de separar o seu dízimo para contribuir com a nossa comunidade. Para aqueles que moram próximo à igreja, podem ir até a igreja, né? Um irmão vai até a igreja e fala com a nossa irmã diaconisa Neide ou diácono Paulo para abrirem a nossa igreja, o templo, e você depositar o seu dízimo no gasofilaço da igreja, certo? Qualquer momento do dia, né? Você que mora perto, você que mora distante do templo, você pode reservar aí a sua oferta, o seu dízimo. Você pode ligar para mim, que é o nosso tesoureiro, o presbítero Arlindo, é um idoso, já está do grupo de risco, né? Mas você pode ligar para mim e a gente vê um meio que for melhor para você, para que você possa contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, tá certo? Vocês têm o meu número de contato, o meu WhatsApp, 989093728. 989093728. Para qualquer dúvida, quiser conversar, quiser um conselho pastoral, estou à disposição. Não posso pastorear mais próximo, mas farei o possível para estar pastoreando cada um de vocês que Deus nos tem confiado, com o mesmo amor e com o mesmo desvelo que o faria estando próximo. Vamos ser pacientes, esperarmos no Senhor, porque Deus é bom, tá certo? Deus vos abençoe. Deixa eu chamar aqui, só um pouquinho, a minha esposa, só para ela dar aqui um tchauzinho para vocês. A diaconisa Rosana. Diaconisa Rosana, por gentileza, chega aqui para dar um tchauzinho para os irmãos. Nós estamos ao vivo, aqui, transmitindo para a nossa comunidade e amigos. E vamos encerrando já aqui a nossa live. No decorrer da semana, como disse, na terça, estudo bíblico. Na quinta, doutrina. Tudo às 19h30, tá certo? Então, nós vamos nos despedindo aqui. A irmã Rosana não está com vestes apropriadas para enviar um abraço para vocês, um tchauzinho para vocês. Mas a Ana Beatriz, ela que vai cantar na quinta-feira, viu? Na quinta-feira, no culto de doutrina, transmissão ao vivo, ela que vai cantar.
certo? Ela que vai cantar. O Heitor, não vou nem mostrar o Heitor. O Heitor é que está mesmo desprovido de vestes para cumprimentá-los. Meus irmãos, um abraço enorme, um abraço em Cristo, e eu vos abraço. No amor de Deus, eu vos abraço agora em nome de Jesus. Eu sei que agora, nesses dias de Covid-19, a gente não pode nem apertar a mão, né? Ou evitar. Mas eu vos abraço agora em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Um beijo para todos. Nós vamos estar aqui encerrando a nossa live. Tá certo? Um abraço. Se eu soubesse como é que desliga, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver se eu ler algumas. Irmão. Nosso querido irmão Denerval Silva, meu querido, pastor Denerval, um grande abraço para você, meu amado. Que alegria tê-lo aqui, viu? Grande abraço para você, que Deus te abençoe. Paulo Henrique, Pedro Henrique está dizendo a paz, irmã Rosana. Irmã Rosana também está mandando a paz. Irmão Pedro Henrique. Irmã Luzerene, também estamos com muita saudade de vocês. Riele, minha filha, que Deus te abençoe. Irmã Gabi também, Deus te abençoe. Irmã Rosinalda, a paz do Senhor Jesus, minha filha. Que Deus te abençoe, irmã Rosinalda, poderosamente. Saudades de você, minha filha. Estamos orando pela sua vida. Em nome de Jesus. Irmão Laerte, um grande abraço. Irmão Erasmo, meu querido amigo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Lembrando também a vocês, né, irmãos, que nós temos um canal no YouTube. A MEPB Cidade Oeste tem um canal no YouTube. Você vai no YouTube, certo? E lá na barra na barrinha lá que tem a busca, né? A procura, você bota MEPB Cidade Oeste, vai direto para o nosso canal. Você pode se inscrever lá. Tem vídeos, tem pregações, sermões nossos lá no canal do YouTube, tá certo? Irmão Ricardino, meu querido irmão em Cristo e amigo, um grande abraço para você, pastor Ricardino, um amigo, Deus abençoe. Querido pastor Danilo César, um grande abraço também. Para os irmãos que não conhecem, eu sei que da minha comunidade já conhecem, amados, o pastor Danilo César foi meu pastor por muitos anos e aprendi muito com ele. Abraço, pastor Danilo César e a sua esposa, pastora Ana Aparecida. Deixa eu ver mais. Irmã Carliane Mota, um abraço. Irmã Carliane mandou um abração para Bia, parabéns para Bia. Que maravilha. Deus abençoe. Alice, minha cunhada, que Deus te abençoe. Irmã Alice, um grande abraço. Pastor Leandro, que bênção, pastor Leandro. Satisfação em tê-lo aqui, rapaz. Mais um ilustre, né? Mais um ilustre, um ilustre espectador, ou telespectador, né? Que Deus abençoe a você, meu querido amigo, pastor Leandro. Que bênção. Irmão Robério, já mandei um abraço para o irmão Robério. Irmãos, muitos irmãos aqui. Irmão José Santos, Deus abençoe. Daiane, glória a Deus. Irmãos, quanto carinho. Que Deus abençoe a todos. Estou passando aqui, vendo aqui. Se eu não me engano, aqui é pastor Francimar.
pastor Francimar, Arisnilson, querido, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, graciosamente. Pastor Samuel Cardoso, querido, que saudade. Pastor Samuel Cardoso foi meu aluno. Rapaz, eu estou ficando velho, pastor. Estou ficando velho. Mas um grande abraço, pastor Samuel. Irmã Eliane, enfim, irmãos, todos um grande abraço. Nós estamos aqui encerrando a nossa live. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.